todos. Uma questão que incomoda e, de algum modo, preocupa, por vezes, as pessoas que estão numa via espiritual, estão em busca de progresso, estão em busca da expansão de consciência, é a questão do prazer. O prazer, às vezes, parece quase uma ameaça, parece uma coisa negativa, potencialmente, porque pode prender-nos. E se nos prende, cria-nos obstáculos numa via dita espiritual. Ora, o que é que se pode dizer sobre isto? Eu diria que é muito importante distinguir o que é prazer e o que é desejo. O problema, para mim, não está de modo nenhum no prazer, está no desejo. O que é que acontece quando eu simplesmente tenho um prazer momentâneo, quando eu simplesmente tenho o agrado, uma gratificação, um bem-estar associado a qualquer coisa, a um acontecimento, a um objeto, a uma situação, a um comportamento? Não há grande problema com isso. Isso em si não produz nada de especial, a não ser um certo momento de bem-estar, talvez associado à felicidade. O problema é quando prazer se torna desejo. E o prazer torna-se desejo quando traços de memória deixados pela experiência de prazer me levam a desejar repetições. Quando eu desejo repetições, e por vezes quando faço muitas repetições, os meus neurónios de algum modo habituam-se, por vezes até quero mais do mesmo. Por vezes preciso de mais intensidade, ou de mais produto, ou mais comportamento para ter um prazer similar, e a coisa começa a tornar-se um problema realmente complicado. Por vezes surgem, de facto, vícios. Produzem-se apegos e apegos a estas repetições. O apego prende-nos, como dizem algumas tradições espirituais, nomeadamente budista, à roda da vida, à busca da repetição, do retorno. Retorno ao lugar da experiência, ou seja, à vida terrestre. Retorno às mesmas situações, ou a situações parecidas. Por vezes também eu desejo coisas que eu vi aparentemente darem prazer a outras pessoas. E como eu me identifiquei com as outras pessoas e o prazer que elas tiveram, eu desejo ter aquilo que elas têm, fazer o que elas fazem, etc. E isso leva-me a procurar esse prazer, mas desejando-o. E depois de o obter, eventualmente, querendo repeti-lo, querendo conservá-lo, apegando-me. Isso realmente gera prisão. Por outro lado, se eu consigo simplesmente estar no presente, se eu consigo simplesmente ter prazer no momento presente, sem me projetar para um futuro repetitivo, ou sem me imaginar a ter coisas que ainda não tenho, que eu imagino que vão ter prazer e às quais me apego antecipadamente, se eu não faço isso, então consigo conservar-me no presente, ter todos os prazeres que eu possa ter, sem me apegar, sem ficar preso, sem ficar limitado, e trazendo bem-estar, por vezes, ao meu organismo, mas também à minha mente, ao meu mundo emocional. Posso ter experiências extremamente importantes e interessantes sem forçosamente ficar amarrado a elas. Então há que distinguir muito claramente desejo e prazer. Prazer pode ser simplesmente momentâneo, pode ser no presente, mesmo que reapareça, se continuar no presente não há problema nenhum. Desejo está ligado a repetições e prende-nos. E por vezes cria uma série de inconvenientes na nossa vida. Pode apontar-nos na direção do vício. E o que é um vício? Como já foi mencionado antes, um vício é alguma coisa que nós fazemos, à qual ficamos apegados e que começa a ocupar espaço demais, recursos demais na nossa vida mental, física e emocional. Ou seja, se eu comprar um par de botas, isso não é problema nenhum, não tem que prender, não tem que ser um problema, não tem que ser um vício. Se eu começar a querer ter muitas botas, de muitos tipos, de muitas cores, de muitas marcas, e começar a dedicar demasiado tempo a isso e demasiado dinheiro a isso, e a perder contactos sociais e a perder outras coisas na vida, por causa disso, ter botas, comprar botas, tornou-se um vício altamente desviante, negativo na minha vida e por vezes negativo na vida dos que me rodeiam. Nada boa ideia. Ora, mais uma vez, isto também implica que aquela arte de estar no presente e viver com intensidade no presente é fundamental para o bem-estar numa via espiritual. Não se trata, portanto, de nos bloquearmos, de sermos simplesmente ascéticos, de recearmos o prazer. Trata-se de sabermos o que fazer com ele
E trata-se de desfrutarmos sem prisões. Um exemplo que eu gosto de dar às pessoas, até como exercício prático, consiste em escutar a mesma música várias vezes. Uma música que nos dá prazer, mas impedindo a nossa mente de saltar, de caminhar à frente da música, ou seja, aquela sensação de que já sabemos qual é o próximo som e queremos escutar o próximo som. Se conseguirmos, de certo modo, evitar isso e acompanhar a saída do som quando ele vai fluindo para fora, digamos, dos alto-falantes, nesse momento temos ainda mais prazer com uma determinada música e estamos a treinar-nos para estar no presente. Eventualmente repararemos em muitos detalhes de uma música que já ouvimos antes e que gostamos de ouvir, sem outros problemas no caminho. Então, há esta noção fundamental, para mim, de diferenciar prazer de desejo e de apego e de memórias repetitivas para cultivarmos o bem-estar no fluir das coisas, momento a momento. E era esta a ideia por hoje. Como sempre, se gostarem, comentem, partilhem, subscrevam e até sempre.